Oi, gente. Então, a gente vai falar hoje sobre a aula 9, que é a linguagem da música e a era de ouro do rádio no Brasil. Que assim, como eu havia dito para vocês nas duas últimas aulas, eu troquei. Eu primeiro tinha gravado um vídeo referente à aula 10, e aí eu fiz aquele vídeo sobre a arte africana, e aí eu tinha deixado a de linguagem da música para essa semana justamente, para poder fechar esse ciclo de aula 8, 9 e 10. A aula 11 a gente vai ver como é que a gente vai fazer depois. Mas aí nessa aula, eu quero dizer para vocês que ela é uma aula que tem muita informação, inclusive, assim, eu tentei condensar o máximo possível, porque senão ia ficar uma... Inclusive, eu acho até que vai ficar, mas que seria só uma aula que eu ficaria só lendo o slide e tal. E eu tentei condensar algumas informações, mas querendo ou não, eu acho que não vou poder fugir tanto, né, desse negócio de ficar lendo o slide, mas é isso. Aí eu tentei condensar essas informações para não ficar também tão grande, não ficar também tão só a leitura de slide, uma coisa só tão chata. Então, a gente sempre faz aquela introdução, né, que nesse caso, quando a gente fala de linguagem da música, a gente precisa saber o que é música. A música, ela é uma arte, imagino que todos saibam, e esse nome música, vem de arte das musas, né, que as músicas lá na mitologia grega, na antiguidade clássica, eram essas entidades responsáveis pelas artes. Essa música, para nós, ela é uma combinação de sons e também uma combinação, inclusive, de silêncio. A gente tem essa linguagem, né, essa arte, como uma linguagem mista, porque ela combina uma estrutura verbal, através de letra, através da canção falada, e não verbal, através dos sons, que eu vou falar depois, através do ritmo, da harmonia e tudo mais. E uma coisa que a gente precisa deixar claro é que a música ela tem uma influência sociocultural e econômica. Porque, por exemplo, em alguns momentos da aula eu vou falar para vocês sobre gêneros musicais que surgiram, por exemplo, aqui no Brasil, advindos da cultura africana. Então, até certo momento, né, do desenvolvimento desses gêneros musicais, eles eram concentrados em uma determinada classe econômica ou em uma determinada classe sociocultural. E eles tendem a ir se unindo, ou mudando, absorvendo alguns outros gêneros musicais, enfim. E é uma prática humana, né? Desde a antiguidade relata-se que as pessoas praticam a música. E agora a gente fala dos códigos musicais, que o primeiro é o ritmo, que é o tempo que demora a repetição de um fenômeno, e aí vocês conseguem ver isso em qualquer música que vocês escutem, vai ter uma repetição de instrumentos, aquele instrumento ele tem que se repetir em determinados momentos da música para poder fazer um sentido, para gerar uma melodia, que vai ser essa combinação de sons musicais. O ritmo pode ser, por exemplo. E aí vocês percebem que eu não preciso ser músico para poder criar um ritmo, porque esse ritmo está presente na natureza. Às vezes você está divagando e do nada vê um ritmo, uma gota caindo de uma torneira, né? Então esse ritmo está presente em todos os lugares. E esses sons musicais combinados, eles já vão gerar essa melodia, né? Que é o que a gente condensa junto de uma harmonia, que é uma melodia, né? Que é essa combinação de ritmos e sons musicais em um determinado tempo, né? Para poder gerar um ritmo ou uma arritmia. O que é importante, né? Como eu disse para vocês, que às vezes até o som e a ausência do som são importantes para poder gerar a música. E as notas musicais, que são os sinais que vão representar a altura do som. Falando um pouquinho de ritmos musicais, gente, essa é a parte da aula que vai ficar sem muita leitura e eu considero importante que vocês leiam a apostila, tá? Porque aqui vai ser um resuminho de algumas coisas que tem lá, para também não ficar um negócio tão cansativo. O batuque é um ritmo musical que tem sua origem na cultura africana e ele é dado com palmas e sapateados acompanhados ou não de canto. Nesse momento da aula, eu digo para vocês que tanto a cultura africana quanto indígena e europeia, né, mais especificamente portuguesa, são muito importantes para essa síntese da nossa música, né, no decorrer da história popular brasileira. Então, durante vários momentos da aula, eu vou falar para vocês que tal ritmo musical é originado da África, ou inclusive de Portugal, ou até da região ali mais próxima né, Caribe, Cuba, essas coisas. O bebop é uma das correntes que influenciam o jazz, né? O jazz, que é um movimento
que vem lá dos Estados Unidos, que vai influenciar muito aqui na bossa nova. O bolero é um ritmo cubano, que ele vai mesclar raízes espanholas com influências locais de países hispano-americanos. Ele nasce em Cuba, mas ele se torna bastante conhecido como uma canção mexicana, né? Ele é muito popularizado no México. E esse ritmo foi se modificando, né? Com essa intenção de se tornar algo mais romântico, mais lento, para valorizar mesmo a questão amorosa. A bossa nova, né, já falando aqui, é um gênero musical que surgiu no Brasil no final da década de 50, e aí ele tem muitas influências assim, de vários momentos da história da música brasileira. Porque ele é considerado uma nova forma de tocar samba. Sendo que o samba, nessa época, é uma mistura de vários gêneros musicais que vêm da África, que vêm de Portugal, enfim. E a bossa nova vem do samba. Então, foi-se essa nova forma de se tocar samba, né, que foi concebida por João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, e esses jovens cantores e compositores da classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, primeiro se popularizou nessa camada, que depois se disseminou, né, de uma forma mais geral para o Brasil. Tem-se um marco em 1959, com o lançamento do disco, né, que tem uma canção que se chama Chega de Saudade, que João Gilberto, ele cria uma batida de violão e canta de um modo particular. Esse modo ele é muito influenciado pelo jazz, como eu já falei para vocês, dos Estados Unidos. E essa canção foi composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Voltando para os outros ritmos musicais, a gente tem o calypso, que é um estilo musical afro-caribenho, ou seja, ele tem influência da África, ele tem influência do Caribe, que vai surgir em Trinidade. Ele tem essa influência porque ele vem de tambores daquela região, que vieram a partir de manifestações populares, especialmente durante o carnaval de lá, né, do Caribe. Essas raízes, elas remetem à chegada dos escravos africanos, que como eles não podiam conversar uns com os outros, eles se comunicavam através da música. E o carimbó, né, que eu acho que vocês devem associar muito calypso e carimbó com a banda calypso, mas assim, a banda calypso não necessariamente tocava o ritmo musical calypso. Até porque o calypso lá é uma mistura do brega, calypso, também tem carimbó, tem várias coisas. E o carimbó é um ritmo musical amazônico, que é um patrimônio musical brasileiro, e também é um gênero de dança, né, que ele é de origem indígena, criado no estado do Pará. Por isso que a banda calypso tem muita essa influência do carimbó também. Ele foi bastante influenciado por negros e também foi influenciado por portugueses. E o nome carimbó vem do tambor artesanal que foi utilizado para a construção desse ritmo musical. O forró, que é algo que a gente conhece bastante, ele vem de bailes que eram frequentados e promovidos por imigrantes nordestinos, no Sudeste, né? Porque a gente sabe que tem muito essa questão de imigração do povo nordestino para o Sudeste para poder, enfim, buscar condições melhores de vida e tal. E nesses locais eles se reuniam e aí eles começaram a desenvolver o forró. Não sei se vocês sabem, mas tem aquela história de que o forró ele deriva do nome inglês for all, que quando os brasileiros começaram a falar, virou o forró. Então, né, na história mesmo do forró tem que eles tiveram essa origem em festas oferecidas pelos ingleses, para esses empregados que construíam estradas de ferro. Inclusive, várias palavras aqui que a gente fala no Ceará têm essa relação com o dialeto inglês, né, a língua inglesa. A lambada nasce da adaptação do carimbó eletrificado, que é um tipo específico de carimbó, que se mistura com o merengue, em 1976, mais ou menos ali, com a popularização de Beto Barbosa. O Lundum é um ritmo mais africano, ele é um dos que vem mais originais da África e que vai influenciar bastante no samba. Ele é introduzido no Brasil por escravos, né, provavelmente da Angola, e ele apresenta sapateados, movimentos acentuados de quadris e umbigadas. Falando do mambo, ele nasce em Cuba e ele também é derivado de ritmos afro-cubanos, que nesse caso, era utilizado em cultos religiosos. Falando desses outros quatro, o merengue é um tipo de música e dança na qual um dos pés marca o tempo e o outro é arrastado no chão. Foi popular em vários países latinos, né, como por exemplo Porto Rico, Panamá, México, Cuba, Honduras, Guatemala, enfim. A milonga é um ritmo nacional nacional ou regional da Argentina, do Uruguai e do Rio Grande do Sul, ou seja, ele é um ritmo que se concentra mais na parte sul do Brasil, puxando ali mais para a Argentina, Uruguai, que ele está presente mais por Paraná e Santa Catarina. O pagode, que ele é um subgênero do samba, né,
ele se desenvolve com essa raiz do samba. Ele tem origens no Rio de Janeiro, entre o final da década de 70 e o início da década de 80. E ele vem das tradições de roda de samba feita em fundo de quintal. E aí ele se torna o pagode, né, que inclusive a gente conhece muito, o pagode hoje em dia, só que assim, lembrem que os ritmos musicais, eles vão se aprimorando ou eles vão absorvendo algumas outras informações de outros ritmos. Então, não necessariamente o pagode que a gente vê hoje é o pagode dessa época. Porém, a gente sabe que eles têm uma raiz em comum, que é o que vai se manter durante todo o tempo. Falando do Passo Doble, ele tem origem espanhola, ele surge ali mais ou menos no século XVI, e ele é utilizado tanto em touradas como em desfiles militares. Ele foi popularizado como estilo de dança a partir da década de 20, e ele tem semelhanças com o One Step. Eu pesquisei o que era esse One Step, e a diferença dele para o Passo Doble é que o One Step ele é marcado num ritmo 2/4 menores do que o Passo Doble. Então, assim, para essa questão musical, não sei se é tão importante vocês saberem isso, mas ele é parecido com o One Step. Falando um pouquinho da polka, ele é popular na Alemanha, né, da região da Boêmia, e tá tudo dentro de um compasso binário simples, né, e ele tem alguns ritmos específicos da região. O reggae, que eu imagino que vocês também conheçam bastante, é uma mistura de vários ritmos e estilos musicais, como por exemplo a música folclórica da Jamaica, ritmos africanos, ska, calypso. Ele apresenta um ritmo suave, mas que é dançante, e uma batida bem característica. Falando do samba, que para esse período ali de mais ou menos década de 20 até década de 70, 80, o samba foi muito importante. Teve um momento que ele deixou de ser protagonista, né, porque surge a MPB, que também se baseia um pouco no samba, mas ele, digamos que ele tem esse maior impacto ali, mais ou menos entre década de 20 e década de 70, 80. Ele deriva de uma dança de origens africanas, que é acompanhada de pequenas frases melódicas e refrões de criação anônima. Nesse período, por quê? Porque, né, como ele tem essa origem mais africana, naquela época, africanos eles não tinham meio que como ter essa autoria, né? Porque, enfim, a gente sabe como eram as condições do racismo naquela época. Porém, ele representa um símbolo da cultura negra brasileira, porque a maior parte dele vem realmente desses ritmos que vieram da África. Ele tem essa expressão musical urbana no Rio de Janeiro, inclusive a gente vê, né, nas escolas de samba hoje em dia, né, que muito fortemente, tem em São Paulo também, mas muito fortemente tem no Rio de Janeiro, e ele foi levado por negros do sertão baiano. Aí ele vai incorporando gêneros como polka, machixe, lundu, né, que eu falei para vocês que é um originário da África mesmo. E o primeiro samba assim que foi gravado e que teve muita importância para a história da música brasileira foi esse de 1917, que foi pelo telefone, que foi gravado por Donga. E em 1930 ele se torna um símbolo da identidade nacional brasileira. O samba, ele é inicialmente associado ao carnaval, inclusive essa associação a gente tem até hoje. A gente tem vários cantores que popularizaram o samba, né, mais ou menos nesse período ali, 1920, 1930, como por exemplo, Heitor do Prazeres, João da Baiana, Pixinguinha, Donga, né, que foi quem gravou pelo telefone, e Senhor, que são a utilização de sambas machixe. Em 1920 a gente tem Mangueira, Salgueiro e São Carlos, né, que são escolas de samba bastante populares, inclusive até hoje. No início ele era criminalizado, porque, como a gente sabe, ele tem essa característica de ser mais uma raiz da cultura do povo africano. Então a gente sabe que no começo ele não vai ser aceito por isso, porque para ele poder ser aceito na sociedade ele precisa ser incluído nas camadas sociais médias entre os brancos. Enquanto ele ainda não for incluído, ele vai ser considerado um ritmo criminoso ou algo considerado errado, banal, essas coisas. E a gente tem vários tipos de samba: samba de break, canção, bossa nova, rock, pagode, enfim, etc. Em 2005 ele foi considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Falando agora da valsa e do rock and roll, a valsa é um gênero musical de compasso ternário ou então binário. Inclusive a gente vê nos filmes, né, 2 passos para lá, 3 passos para cá, enfim. E elas foram muito tocadas nos salões vienenses e muito dançadas pela elite da época. Tem muito essa característica da valsa ser um ritmo musical mais praticado em festas, em comemorações e mais associado também a camadas mais altas da sociedade, que surgiu na Áustria e na Alemanha. O rock and roll é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 40 e início dos anos 50, e ele tem raízes em vários estilos musicais norte-americanos, como por exemplo o country, o blues e o R&B. Inclusive blues e R&B é como se fosse o lundu aqui pra gente. Lá esse blues e o R&B
eles estão muito enraizados na cultura negra dos Estados Unidos. E aí o rock and roll ele vem e tira um pouquinho, né, dessa cultura negra para poder gerar esse ritmo musical. Sendo que o rock, quando ele é criado e popularizado por cantores como, por exemplo, Elvis Presley, ele se torna rapidamente popular no mundo inteiro. A batida é essencialmente um blues com country e um contratempo acentuado, né, que inclusive isso não tem tanta necessidade de vocês saberem. E essa popularização dá a ele um impacto social único, porque esse rock ele deixa de ser um simples ritmo musical para ser um influenciador do modo de se vestir, daquelas jaquetas pretas, do cabelo, do topete, nas mulheres o vestido de bolinhas, modo de se vestir, modo de se lidar, linguagem que falar. Pronto, até aqui eu falei de ritmos musicais em geral. Eu não falei sobre todos os que tem na apostila porque são vários e eu peço que vocês deem uma lidinha. Aqui agora eu vou falar da história da nossa música, né? Mais especificamente voltado para o Brasil e o desenvolvimento do samba, MPB e tal até chegar nos dias de hoje. Como eu havia dito para vocês, a história da música brasileira é uma mistura de ritmos, porque nossa cultura ela foi influenciada por africanos, por europeus, principalmente portugueses, por toda, né, a cultura que não era brasileira, mas que era latino-americana e até indígena. Durante os séculos 18 e 19, a gente tem uma influência muito forte do lundum e da modinha, que lundum, como eu falei para vocês, era um ritmo africano e modinha era um ritmo mais europeu para português. Depois a gente vem, esses dois eles vão se unir em alguns momentos e vai gerar o chorinho, que o chorinho é, entre aspas, pode ser considerado um precursor do samba, por causa do ritmo animado e tudo mais, porém ele era diferente do samba, é importante vocês saberem isso. Para esse chorinho eram utilizados normalmente instrumentos de corda, como por exemplo o cavaquinho. E uma das grandes gravações que envolvem isso é a gravação de Chiquinha Gonzaga, que é o Abre Alas, que foi gravado em 1899. Depois disso, como eu falei para vocês, né, quando eu falei sobre samba, ele teve esse grande impacto quando foi gravado pelo telefone em 1917 por Donga, que aí ele pega todas as influências que vieram antes dele. Depois, Pixinguinha grava também sua primeira canção, e nesse momento o Brasil ele era dividido em samba e em música erudita, sendo Heitor Villa-Lobos o principal representante desse tipo de música. Em 1920 e 1930 a gente vai dar início a uma nova era da comunicação, que essa era se inicia com o rádio. O rádio, ele traz para o mundo, assim, de uma forma geral, uma nova característica de se lidar, tanto do ponto de vista musical, como do ponto de vista das massas, como da comunicação, como do controle e da alienação. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Em 1940, né, já tendo influência mais nordestina, Luiz Gonzaga se populariza pela música Casa Branca, e Jackson do Pandeiro tem um reconhecimento na mesma época. Lembrando que, como eu falei para vocês, o forró ele vem, essa influência do Nordeste, vai para o Sudeste para se popularizar, e a gente tem Luiz Gonzaga, né, um dos grandes nomes do forró desse período. Depois o samba ele se torna samba-canção, que se fala nesse período mais de amor, mais lento, mais romântico. E no final da década de 50 aparece a bossa nova, que vai levar o status de música brasileira para o mundo, mais especificamente nos Estados Unidos. Nomes de bossa nova a gente tem Elizabeth Cardoso, Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes. Essa popularização da bossa nova vai fazer desenvolver alguns programas televisivos aqui no Brasil. O principal deles, em 1960, é a TV Record, que aí vai começar os festivais de MPB, que é Música Popular Brasileira. Essa popularização vai gerar muitas das músicas que a gente conhece hoje, que são bastante importantes para, né, a história da nossa cultura, e a gente tem diversos nomes da música que vão surgir nesse período e que inclusive estão vivos até hoje. Eu vou falar assim, os principais nomes, os mais importantes, mas saibam que são vários. A gente tem Elis Regina, Chico Buarque, Caetano, Edu Lobo, mais voltado para a Jovem Guarda, que foram cantores que se apresentaram também nesse período, mas que eles tinham um ritmo um pouco mais diferente da bossa nova, e, enfim, a gente tem Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia. Em 1970 a gente tem nomes como Nara Leão, Marília Bethânia, Gal Costa. Depois surge Djavan, Fafá de Belém, Belchior, Fagner, Alceu Valença, enfim, vários nomes. Aqui no Brasil, em 1980 e 1990, a gente tem uma maior popularização do rock. Nos festivais, por exemplo, o Rock in Rio, que trazem, né, esse rock, punk, mais para essa popularização aqui no Brasil.
E aí alguns nomes, né, desse período a gente tem Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Titãs, Kid de Abelha, O Traje a Rigor, Capital Inicial, Engenheiros do Havaí. Temos também alguns nomes específicos como Lulu Santos, Raul Seixas, Cássia Eller, Cazuza. Partindo desse período para 1990, a gente tem um maior fortalecimento do sertanejo. Inclusive o sertanejo que eu acho que hoje ele deve ser considerado um dos maiores estilos musicais aqui do Brasil. E a gente tem vários nomes, Titãs e Chororó, Zé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Alguns outros ritmos não ficaram tão populares, mas tiveram, né, seu período de popularidade, como o rap, né, com Gabriel Pensador, o Rapa, Racionais. E depois, né, no início do século XXI, que eu acho que a maioria de quem vai estar assistindo essa aula pegou esse período, a gente tem Skank, Charlie Brown Jr., CPM 22, Detonautas. Agora, gente, a gente precisa falar um pouquinho da MPB. Porque a MPB, como eu falei para vocês, foi um fenômeno no Brasil e que inclusive levou a cultura brasileira para outros países ao redor do mundo, principalmente para os Estados Unidos. Essa disseminação da música popular brasileira, ela teve as influências, né, das televisões, né, dos programas da TV Record, mas também teve uma grande influência do rádio. Nesse período, o rádio foi muito forte para a disseminação do MPB, porque nesse período o rádio ele era utilizado, né, para disseminação de músicas, porque como vocês devem saber, ali mais ou menos 1929 a gente tem um período da Grande Depressão dos Estados Unidos. Então é um período que a música ela é utilizada para alegrar a vida das pessoas. Então essa utilização do rádio nos Estados Unidos chega aqui no Brasil e a gente tem a disseminação da música popular brasileira com isso. No começo, a gente tem um destaque para Noel Rosa, falei para vocês que ele escrevia samba, Ari Barroso também, e a gente tem Cartola e Wilson Batista, que esse primeiro desenvolvimento da música popular brasileira foi com o samba, com esses nomes. Inclusive, Noel Rosa consolida o samba brasileiro, que ele vai explorar muito o espírito carioca. Saindo um pouquinho do rádio, mas não deixando de falar dele, a gente precisa entender o que é o conceito de cultura de massas nessa época. Porque, assim, mais ou menos nesse período, né, 1920, 1930, a gente tem um avanço da mídia, como eu falei para vocês, era utilizado com esse determinado ponto de vista, né, de animar as pessoas e levar cultura. De certo modo, se tornou uma indústria de lazer, em que as pessoas paravam o dia para ficar ouvindo rádio, faziam coisas ouvindo rádio. Inclusive, até hoje a gente tem essa cultura, às vezes, de estar no carro, ouvir um rádio, ouvir alguma coisa. Isso dá início à era da cultura de massas, que primeiro a gente tem rádio, depois a gente tem cinema, televisão e hoje internet. Essa indústria cultural, ela foi utilizada como uma ferramenta do capitalismo para várias coisas, né? Para mudar modos de vida, para as pessoas aderirem a certos produtos, aderirem a um estilo de vida. Tudo que vocês imaginam que essa indústria da cultura de massas tem um pouco dessa disseminação da ideia capitalista. Inclusive, tem-se uma crítica que, desse período até hoje, a gente tem uma anulação do pensamento crítico. Quem faz essas críticas diz que as pessoas, ao longo do tempo, vêm se tornando cada vez mais alienadas por causa dessa cultura de massas que prega algo que todos devem seguir e que involuntariamente as pessoas seguem porque, enfim, elas estão sendo bombardeadas de informação o tempo todo. Sendo essa sociedade mais homogênea, isso dá uma facilidade de produzir coisas em larga escala, sabendo que todo mundo vai consumir aquilo, porque é algo que está na mídia social o tempo inteiro e que gerou uma cultura de massa e aí todo mundo vai querer consumir. O rádio, nessa questão, ele foi utilizado quando ele teve um impulso da publicidade comercial, porque assim, no começo, o rádio ele era utilizado para músicas eruditas, para poesias, né? Ele não era utilizado tanto para informações, só que com o período do tempo, né, que foi passando o tempo, ele foi começando a ser utilizado de acordo com o que as pessoas queriam ouvir. Por quê? Se tem muita gente ouvindo o meu programa de rádio, eu vou poder investir mais em propaganda para poder render dinheiro, para poder monetizar o que as pessoas estão ouvindo. Aqui no Brasil, a era de ouro do rádio é entre as décadas mais ou menos de 40 e 50. Só que no decorrer assim, do desenvolvimento do mundo, a gente teve períodos diferentes. A gente, inclusive, teve a utilização de veículos de comunicação, como, por exemplo, o rádio, por ditadores, grandes personalidades, presidentes e tudo mais. Aqui no Brasil, nesse período mais ou menos de 40 e 50, foi muito popularizado as cantoras Aurora e Carmen Miranda. Inclusive, Carmen Miranda foi uma das
cantoras brasileiras que fez mais sucesso no exterior, na história, né, da música popular brasileira. E a gente fala do cinema. O grande impacto do cinema, né, a grande mudança e reviravolta do cinema foi a substituição do cinema mudo para o cinema falado. Nesse período, os Estados Unidos e a Alemanha eles estavam à frente e eles possuíam essas patentes para poder sonorizar os filmes. Só que a Alemanha tinha um destaque, né, para essa sonorização. Porém, com a ascensão de Hitler, muitos cineastas da Alemanha foram para os Estados Unidos. Inclusive, eles foram para Hollywood. Por isso que Hollywood, hoje em dia, tem tanto esse impacto e essa questão de influenciar tanto a história do cinema, a história e a cultura do cinema. A gente tem nessa época o desenvolvimento de filmes musicais, filmes de ação, aventura, terror, comédia. Temos a expansão do western, que foi um gênero criado por John Ford para poetizar a vida dramática da nação. E no Brasil a gente tem que o primeiro filme sonorizado é Coisas Nossas, que é de uma música de Noel Rosa, que eu já falei para vocês que Noel Rosa era um sambista que ficou muito popular aqui mais ou menos nesse período. Outros filmes que foram desenvolvidos aqui no Brasil sonorizados foi esse de 1935, Bonequinha de Seda, de Oduvaldo Viana, 1936, Alô, Alô, Carnaval, de Ademar Gonzaga, com Aurora e Carmen Miranda. E a gente tem que a principal empresa que produzia esses filmes aqui no Brasil era a Cinédia. Só que, como tudo na história tem a mudar, a gente sai um pouco desse aspecto do cinema sendo influenciado pelo samba, e aí em 1940 e 1950 a gente tem um novo interesse popular no cinema, que eram as comédias musicais com essa visão mais malandra. Inclusive, se vocês pararem para pensar, nesse período, né, e um pouco depois, a gente tem que o Brasil ele ficou muito conhecido com esse ideário daquela pessoa malandra, que tem uma lábia, que sabe conversar. Né? Inclusive, até hoje, essa é uma das ideias que as pessoas têm em mundo afora das pessoas do Brasil. Só que depois, o cinema americano vem e vai ocupar esse espaço, dominando o cenário brasileiro. E encerrando aqui a aula, só fazendo um apanhado geral sobre a música popular brasileira, ela foi e continua sendo importante para a divulgação de ideias e tendências ao longo da história. Essa música popular, ela foi utilizada em momentos de revolta, em momentos de alegria, foi para levar uma informação, foi para levar um ponto de vista, foi para falar sobre amor. E essa música popular brasileira ainda é importante para a história do nosso país. Se consolidou ali mais ou menos em 1920, 1930, né, por fatores tecnológicos e comerciais. E a gente tem nesse período os grandes nomes do samba que foram esses que eu posso dizer entre aspas, que geraram o samba que a gente conhece hoje. Foi Donga, em 1917, quando ele cantou pelo telefone, Noel Rosa, que foi um sambista muito famoso, que escreveu aí mais de 200 músicas, com pouco tempo de vida. Ele teve uma vida muito conturbada, o parto dele foi conturbado, ele tinha uma malformação no rosto, porque ele precisou nascer com fórceps, que é como se fosse um parto, entre aspas, à força, e Ari Barroso, que também foi muito importante para esse período. Na apostila de vocês, fala um pouquinho mais sobre esses sambistas. E aí, se vocês puderem, eu gostaria que vocês dessem uma lidinha, só para fixar mais, porque inclusive de vez em quando cai no Enem, informações sobre esses cantores. E, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado por terem ficado até aqui, e até a próxima aula.